Ai, só tem eu. Ai, Deus do céu. Cheguei. Bom dia, 12 minutos atrasada, a professora chegou. Tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos lá? Hoje a gente vai entrar em Brasil do século XIX. E aí, como nós falamos do primeiro reinado, né? De toda a crise do primeiro reinado, que levou a ida de Dom Pedro I para o para Portugal, dando início aí ao nosso processo de independência. Hoje a gente vai falar um pouquinho, falamos do primeiro reinado também, né? Do quanto que ele foi tumultuado, das características da Constituição de 1824. Eu já pedi aqui algumas vezes, mas vou lembrá-los mais uma vez. No Pinterest é um aplicativo que com certeza, eu nem sei falar o nome dele direito, porque eu sou péssima em inglês. É um aplicativo muito bacana para várias coisas, né? Dentre elas para estudar. Lá no Pinterest, eu tenho até aqui, eu tenho uma pastinha chamada Educação Domiciliar. Nessa pastinha, eu guardo alguns documentos que auxiliam, assim, a ajudar minha filha nos deveres de casa, ajuda algumas teorias, acho que não vai dar para aparecer aqui. Olha só, tem John Locke, tem todas as constituições, o resumo de todas elas. Aí, se vocês quiserem lá dar uma curtida, tem a história das mulheres também, que nos últimos 3 Enems caíram, tá, gente? Histórias das mulheres. Tem uma linha do tempo muito interessante falando da luta das mulheres, tanto no trabalho, quanto nos direitos, né? De votar e tudo mais. Eu acho que o Pinterest, ele ajuda bastante, assim. Tem questões religiosas, questões do corpo humano, e é um aplicativo que está sempre atualizado, né? Sempre por dentro das coisas. Tem um que eu acho legal, que é esse aqui, ó, os presidentes do Brasil, por obras que eles fizeram, assim, muito legal. Então, eu gostaria de convidá-los, ó, a Constituição de 1891, que nós estamos perto de estudar, tá? Tem como você ajudar a criança em inglês. Eu não sei se vocês usam, assim, mas foi um aplicativo que me ajudou bastante, até nas outras coisas que eu gosto, como artesanato, como jardinagem e tudo mais. Hoje a gente vai começar a estudar o segundo reinado. É um período que cai bastante. Eu não sei se vocês me seguem no Instagram. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram é Marcela Castro 82. Eu tenho muitos amigos historiadores no Instagram. Às vezes eu escrevo, mas eu gosto de escrever mais análises sobre livros que eu leio. E eu também indico livros no Instagram. Eu estou um pouco afastada, porque eu estou num momento meio sabático, assim. Estou num momento, numa viagem um pouco interior, mas eu tenho muitos amigos da ANPU, né, que é a Associação Nacional de Professores de História.
tenho parcerias com alguns museus, então vira e mexe eu indico algumas coisas para vocês. E o segundo reinado é um período que cai bastante no Enem. Na verdade, dentre todos os temas que costumam cair bastante, que eu sempre faço aquela revisão no final do ano do aulão, né? Eu tenho de pré-vestibular 12 anos, né? Na verdade, vou fazer 13 anos, porque o primeiro Enem que eu fui professora titular, eu estava grávida da minha filha. Ela fez 12 anos semana passada e ela participou de todos os Enems, né? Eu falo que ela já nasceu dentro do Enem. Então, ela com 6 meses, ela foi para um Enem. Então, no Enem eu já fiz de tudo. E uma coisa que eu observei no Enem do ano passado é que ele evitou um pouquinho falar das questões problemáticas políticas do nosso país. Então, do período imperial, do período da independência, até o final do período imperial, caiu pouca coisa, né? Caiu na Guerra da Independência a participação da Maria Quitéria. Não me lembro de outra questão com determinado significado, mas eu preciso apresentar esse conteúdo para vocês, dizendo o quanto que ele é importante. Marcela, por que eu não posso esquecer deste momento? Foi um momento, gente, de transformação interna do nosso território. Foi um momento em que o Brasil buscou de várias formas estar modificando a sua estrutura tradicional. Que estrutura tradicional é essa? Olha só. Desde que o Brasil se formou enquanto colônia, nós éramos vítimas da exploração colonial portuguesa. Isso é claro, é certo, né? Nós já sabemos disso. Então, o que nós vamos viver no segundo reinado? O primeiro ciclo genuíno, o primeiro ciclo nosso. O primeiro ciclo que nós não vamos precisar dividir os lucros com outros países. Porque quando foi o pau-brasil, era exploração e ia para Portugal. Quando foi o ouro, o açúcar, perdão, era exploração, era Portugal e Holanda. Quando foi o ouro, era Portugal, Inglaterra, né? Agora, com o café, não. Nós vamos viver um outro momento, um momento de prosperidade. Lá atrás, eu pedi para vocês, olha, vamos fazer uma linha do tempo das nossas constituições, mas não vamos deixar de fazer uma linha do tempo dos períodos históricos. Então, eu vou começar a aula com vocês falando um pouquinho desses períodos históricos, recordando, né? Porque a gente vai em Brasil, volta em geral, é assim mesmo, né? Você só tem uma professora de Brasil e de geral. Na época que eu estudava, que eu fazia pré, nós tínhamos uma professora de Brasil, um professor, Marcos Maia, de Brasil, tinha um professor de geral, que era Sônia Paris, e tinha uma professora de América, que era Ivanete Coelho, né? Então, nós tínhamos 3 professores. Nesse projeto, eu fico com as 3 frentes. Então, às vezes, parece confuso. Ela vai no geral, ela volta no Brasil. Acontece que esses movimentos aconteceram ao mesmo tempo. E é mais fácil compreendê-los quando eu tenho uma linha do tempo. Então, vou dar uma dica bem primária, assim. Marcela, você não vai fazer isso, né? Na era do computador? Gente, comigo adiantava demais, assim. Eu tive muita sorte em concursos públicos, né? Eu me tornei efetiva na prefeitura muito jovem, eu tenho 38 anos de idade, eu tenho 20 anos de prefeitura, né? Efetiva 14 anos. Então, o que eu posso dizer para vocês? Antes de passar no concurso da prefeitura, eu fiz o concurso da Caixa Econômica Federal e passei. Só que era lá em Pedro Canário, eu tinha 18 anos e minha mãe não deixou eu ir porque ela achava que eu não estudaria mais. Mas eu estudei tanto para o concurso da Caixa, do INSS, que eu também passei, e os da Prefeitura e os do Estado. Todos esses concursos eu passei fazendo linha do tempo.
Porque a linha do tempo, ela te ajuda em tudo. Ah, Marcelo, tem como você fazer linha do tempo de direito tributário? Tem, gente. Se eu futucar lá em casa, é capaz até de ajudar, achar para ajudar vocês. Então, o que vocês fazem? Cola uma folha de ofício, a pontinha uma na outra, e vai construindo a história. Eu trouxe um pedacinho aqui para vocês da cronologia do Brasil Império. Mas para estudar a história do Brasil, vou começar lá em período pré-colonial, de 1500 a 1530. Tá? Esse pedacinho aqui é o pedacinho que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Começa em 1822, perdão, e vai até 1931, que nós chamamos de período de primeiro reinado. Né? O primeiro reinado foi o período que Dom Pedro governou o Brasil. O segundo período é o período regencial, tá? Que vai de 31 até 1940. E agora, o período que nós vamos estudar, que é o mais importante, é cheio de detalhes, é aquele que à tarde você vai assistir documentários, você vai assistir a Guerra do Paraguai.doc. Aliás, vocês vão assistir Guerras.doc, que é um conselho que eu já dei há bastante tempo. Eu sei que tem séries muito mais interessantes na Netflix, mas elas não vão ajudar você a passar no vestibular, nem no Enem. Então, vamos assistir Guerras no Brasil.doc, que é um documentário muito bom, são episódios de 25 minutos, que vão ajudá-los bastante. Tá? Outra coisa que eu queria pontuar para vocês nesse momento é que a prova tem mudado e ela tem fugido um pouco de grandes heróis. Então, quando você for estudar, desapega um pouco desses nomes clássicos da estrutura histórica. Busca ouvir o que o conselheiro falava, né? Como que era o cotidiano da microhistória. Independente do governo, do que a gente está assistindo dentro desse estado, um tanto quanto conturbado, eu estou usando a palavra conturbada porque eu quero ser educada, tá bom? A gente sabe que tem muita gente competente lá atrás fazendo essa prova e a gente espera uma prova que busque mesmo o sujeito histórico. Tá vendo aquele edifício lá, moço? Fui eu que ajudei a construir, não o cara que mandou construir o prédio. Deu para entender o que eu estou dizendo? Vocês podem falar, podem interromper, tá? Porque o que aconteceu na última prova foi microhistória. Quando eu percebi uma questão de uma batalha da Revolução Inglesa que nunca apareceu em livro didático e apostila nenhuma, eu pensei cá com os meus botões, depois de muito ler e analisar, eu pensei, ele quer mostrar o que ninguém quer ver. Esta é a verdade. E agora a gente precisa pensar em outra coisa também antes de entrar neste conteúdo um pouco longo. Nós mudamos pela 4ª vez de ministro da Educação. É ele que vai reger essa nova prova. Essa prova não está pronta, queridos. Se ela é para janeiro e nós ficamos meses sem ministro da Educação e as coisas estavam conturbadas ao ponto dele desejar a morte do Supremo, vocês podem ter certeza que ele estava dedicando o tempo dele a qualquer coisa, menos a confeccionar essa prova. Então, vamos avaliar com frieza, né, o que pode vir nessa prova, que sinceramente está me dando bastante expectativa enquanto professora, enquanto uma profissional que está há 13 anos trabalhando com isso, sendo que a minha primeira experiência com pré-vestibular foi em cursinho público, foi um cursinho comunitário, onde atingi muitos sucessos, né? Então, depois de 13 anos, você vai no hospital e vê o médico que já foi seu aluno trabalhando, e você percebe o quanto que as coisas mudaram. O Enem está mudando e o Enem quer mais de você. Você vai começar a estudar o segundo reinado hoje, mas você vai estudar as vísceras do segundo reinado.
Não tem importância se durar uma tarde, duas, se você cansar e parar. O importante é que você estude esses nomes, essas vísceras, ok? Então, olha só, de 1831 a 1840, Dom Pedro I está em Portugal, nós vamos ver o período regencial, nós já estudamos isso, e é no período regencial que nós vamos estudar a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilha, não é mesmo? E aí, em 1840, o Brasil vai vivenciar a o primeiro grande golpe, que nós chamamos golpe da maioridade. Mais uma vez eu vou traduzir o significado da palavra golpe para vocês, né, que durante muito tempo foi discutido na história do nosso país, hoje mais do que nunca, né? Deixa eu consertar minha cara aqui, que não está nada bonita. Golpe, queridos, é todas as vezes que nós passamos por cima de uma ação prevista pela Constituição, ok? Então, não foi o primeiro, nós tivemos o Plano COI, que foi outro, nós tivemos o golpe de 1964, que foi outro, né? E nós tivemos o golpe de 2016. Então, a nossa história é marcada por uma fragilidade muito grande e também por uma seção de golpes de interesse, né? Esse golpe especificamente colocou no poder um menino, uma criança de 14 anos de idade. Bom, então vamos ao que aconteceu depois disso. Primeira coisa que eu preciso lembrar: Dom Pedro II não foi uma criança como eu fui, como você foi, né? Nós, crianças, fazíamos o quê, Marcela? Nós brincávamos de cozinhadinho, brincava no quintal, soltava pipa, andava de bicicleta, né? Ajudava os pais nas tarefas de casa. Dom Pedro II não fazia isso. Dom Pedro II, assim que vocês sabem que quando o pai foi embora para Portugal, a mãe já havia falecido, a dona Domitila, que é essa que faz o personagem na novela das 6, né? Ele agora estava casada com Maria Amélia, interessante, né? Que eu estava conversando ontem com o meu ex-marido, né? E aí ele ligou perguntando uma coisa: vem cá, a Domitila está grávida mesmo de Dom Pedro? É ela que casa com ele depois que Domitila, que a princesa morre, né? Não, ela não casa com ele depois que a princesa morre. E eu tenho que contar por que que essa piada acontece lá em casa, né? E não é mentira, é verdade, tá? É para animar a sua manhã. A Domitila de Castro, ela foi a primeira pessoa da minha família a chegar no Brasil. Sim, é. Ela está no livro da família. Domitila foi, na verdade, a Domitila era tia do meu bisavô, né? Então, ela chegou na primeira leva, ela está lá registrada no livro da família, mas o Dom Pedro, ela foi amante dele por muitos anos. Em algumas cartas ele diz que ela foi o grande amor da vida dele, mas ele nunca se casou com ela, porque ela tinha uns hábitos um tanto quanto ilegais para o período, dizemos assim. Então, todo mundo caçoa, né? Ah, sua tia fez isso, sua tia fez aquilo. Mas, na verdade, quando a Leopoldina morre, ele se casa com Dona Maria Amélia. E é com ela que ele vai embora e deixa Dom Pedro II com o seu tutor, né? Que é o amigo da Leopoldina da novela, que agora eu esqueci o nome, José Bonifácio. Tá? Então, ele não teve uma infância como a nossa, ele teve uma infância pautada no interesse de transformá-lo num grande líder. Então, ele foi aprender línguas, ele foi aprender matemática, ele foi aprender tecnologia, ele foi aprender religião, ele lia muito, ele foi aprender sobre iluminismo, ele foi aprender sobre déspotas, né? Sobre coisas que fogem aí
um pouco daquilo que se espera de uma criança. Logo depois que ele assumiu o poder, veio a eleição, né? Essa eleição chamada eleição do cacete, porque foi uma eleição tumultuada, os ministros queriam cada um puxar a sardinha para o seu lado, havia um revezamento entre dois grupos políticos. Esses grupos políticos eram liberais e conservadores. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Os liberais, eles queriam autonomia. Eles queriam autonomia das províncias. Já os conservadores, eles queriam centralização política. Só que aí, eu trouxe uma frasezinha, se você tiver com caderno, anota, porque pode cair introdução de pergunta isso aí. Não há nada mais parecido com Saquarema, e Saquarema era o nome que eles davam ao conservador, tá? Do que um Luzia, ou seja, um liberal. O que ele quer dizer com isso? Que independente do lado que você estivesse, do grupo que você estivesse, na verdade você não lutava pelos desejos e pelo progresso do povo, e sim pelos seus interesses. A charge onde Agostinho satiriza a corrupção e as fraudes nas eleições brasileiras durante o segundo reinado. Quer dizer, existia por parte deles um desejo de manter o poder, e esse manter o poder era privilegiar os seus interesses. Tá bom? Vamos para a próxima. Caiu? Ai, meu pai, caiu? Falei sozinha esse tempo todo? Não, caiu não, mas mudou para tela, outra tela. Ah, é para mudar mesmo. Só que ela tá lenta. Vamos lá. E aí, nós estamos agora em 1947. Vai pegar o papel que está escrevendo aí. Eu gosto, gente, eu amo, olha só, a professora é louca. Eu amo dando aula, amo dando aula fazendo assim. Isso aqui foi a aula que eu dei na faculdade sobre Durkheim, Weber e Karl Marx. Eu amo ficar escrevendo. Você vai escrever aí no seu papelzinho parlamentarismo às avessas, e aí você vai colocar um número enorme aí, que é 1947, 1847. 1847, amados, é um ano antes da Primavera dos Povos, que a Primavera dos Povos foi em 1848. Poxa, Marcela, você falou que não precisava decorar datas. Poxa, gente, eu falava isso na época que eu conhecia a prova de trás para frente. Eu falava isso, meus amores, na época que os meus alunos iam fazer Enem e erravam uma, duas questões na minha prova. Maria Luísa Canelli está aí na UFES, daqui a pouco ela assiste essa aula no YouTube, ela vai falar, isso mesmo, Marcelo fazia isso. Mas não é mais assim. Ano passado a minha prova foi só filosofia e sociologia. Antigamente a prova era mais de história, e não caía data, não caía coisas tão específicas. Então eu tive que mudar o meu estilo de trabalho para poder atender as necessidades de vocês. Eu trabalhava conceito, tempo e espaço, sem trabalhar especificamente data, tá bom? Por que eu pedi para vocês anotarem 1847? Porque foi um ano em que a Europa estava começando a viver as turbulências da Primavera de Praga. Desculpa, da Primavera dos Povos. Em 1848, começa a Primavera dos Povos. Os operários vão para a rua na França e eles vão inspirar outros operários a lutar, entendeu? Aqui dentro, o Brasil vivia um atraso político muito grande. Putz, ainda éramos uma monarquia. Putz, não tinha uma indústria. Cara, o que esse homem vai fazer? O que nós tínhamos? Nós tínhamos a Constituição de 1824, que era uma Constituição hereditária, era uma Constituição autoritária que foi imposta. Então, para imitar o projeto francês
e evitar com que alguma manifestação dentro do plenário ocorresse contra ele, esse jovem menino, que aí na imagem tem pouco mais de 16 anos e está parecendo um senhor de 40, ele vai criar o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Terceiro ano, pré, isso é importante, tá? Parlamentarismo às avessas. Anotaram? É importante. Por que às avessas, Marcela? Bom, o parlamento da Inglaterra, a rainha reina, linda, maravilhosa, perfeita, mas na real, ela não vale muita coisa. O poder dela é um poder diplomático. Ela articula as coisas, ela faz jantares, ela solta sorrisos, ela é imune a todas as doenças, né? Ela tem 97 anos, anda linda, plena, combina o chapéu com o sapato, com a saia. Ai, gente, meu sonho é ser a rainha da Inglaterra. Mas, na verdade verdadeira, quem manda na Inglaterra é o parlamento. O parlamento inglês, como o nosso, é bicameral. Ele tem 2 casas. E aí, o que ele faz? Ele faz uma eleição que elege um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é quem dita as regras. E aí, a rainha simplesmente fala assim, tá certo, é assim que tem que ser. Olha, vamos ficar um pouquinho com calma aí. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Ela é uma figura diplomática, né? Por que o nosso ficou parlamentarismo às avessas? Porque a nossa Constituição tinha um 4º poder. Era o poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. Esse moderador era de uso exclusivo do nosso rei. Então, se o legislativo ou o judiciário fizesse alguma coisa que desacatasse o executivo, o rei, ó, não. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Então, queridos, é avessa porque o parlamento não tinha poder. Lá no século XVII, quando eu expliquei as revoluções inglesas para vocês, eu fechei dizendo o seguinte: aqui no parlamento inglês, a rainha reina, mas não governa. Olha a frase que ficou para o Brasil. No Brasil, o rei reina, ri e rói. Reina porque era obrigação dele. Rir porque passa para o mundo a ideia de que agora ele era um liberal. E o parlamento dele estava dando certo, obrigada. E rói porque continuava cobrando altos impostos. Custoso era ter um rei no Brasil naquela época e a sua nobreza. E aí eu pergunto para a Natália, o Marcos Vinícius e o Breno, vocês têm dúvidas? Não. Eu não estou bebendo cachaça igual eu estou bebendo água, tá? Vamos para o próximo. Bom, 1848. Gente, eu adoro esse ano. 1948, 1968, tudo que é 8, né, abala as nossas estruturas. O ano de 1848. Você estudioso, você estudiosa, que acompanha a tia Marcela desde o início da quarentena, vai passar no vestibular, vai fazer geriatria, vai fazer como é que é o nome que está usando agora? Harmonização facial para cuidar da cara da tia Marcela. Vai lembrar de uma coisa. 1848 foi o ano das revoluções na Europa. Existia imprensa, existia divulgação de ideias. E essas ideias chegam aonde? No meu país, Pernambuco,
Gente, Pernambuco, o que é Pernambuco, né? Pernambuco é um estado que nós falamos aqui várias vezes, de um povo maravilhoso, de um povo elétrico, que não aceita de qualquer forma aquilo que é imposto. E foi lá que estourou a última rebelião que ameaçou o estado monárquico brasileiro, chamado Revolução Praieira. E para falar dele, eu vou começar com um poema. Tá bom? Vocês me dão licença? Quem viver em Pernambuco deve ser desenganado, ou há de ser, que há de ser Cavalcante, ou há de ser enganado. Olha a herança aqui. Toda vez que aparecer no Nordeste um sobrenome pomposo, lembre-se, estamos falando dos coronéis. Os Cavalcantes de Albuquerque eram as famílias poderosas da região que tinham aí, né, que eram escaladas pelo Estado português para poder governar a província. E as pessoas não gostavam mais. Novela tinha muito isso, né? Na minha época. Na época de vocês, ai meu Deus. Na minha época não, né? Porque eu sou extremamente jovem. Eu estou falando antigamente, né? O controle do poder político era feito pela aristocracia rural. E quem mandava na região de Pernambuco era a família Cavalcante de Albuquerque. Chique demais, né? Eu gosto do Marcela Castro, mas Marcela Cavalcante de Albuquerque eu acho chique, né? Essa família monopolizava todo o comércio, porque eram portugueses também, né? E aí, o povo de lá, insatisfeito com a situação, liderados por radicais pernambucanos, que já tiveram acesso às ideias às ideias marxistas, o que fizeram? Começaram a usar o jornal praieiro para poder divulgar essas ideias. Divulgar como, Marcela? Mostrando a diferença que existia entre o Estado sem esse domínio oligárquico, sem esse domínio desses cafeicultores, sem a imposição do Estado junto à região. E aí eles foram para a rua. Não foram só para a rua, como escreveram um Diário Novo, que era um jornal onde eles mostravam as suas reivindicações. E olha a audácia, não existia o Manifesto Comunista de 1948? Só Karl Marx. Pernambuco fez o quê? Um manifesto ao mundo, porque Pernambuco é o nosso país. Aliás, no dia que eles proclamarem a independência, é para lá que eu vou morar, tá? É lá que eu vou viver. Olha só, os praeiros divulgaram o manifesto ao mundo. Olha o que eles queriam, amados. O fim do voto censitário, a liberdade de imprensa, a garantia de trabalho para os brasileiros, afastando a influência portuguesa, e a extinção do poder moderador, uma vez que ele não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido, Marcela, porque aqui a Marcela faz a pergunta, ela mesma responde, porque ninguém fala nada. Por que não tinha sentido o poder moderador? Porque tinha o parlamentarismo às avessas, amadinhos. Com o parlamento às avessas, não tinha sentido ter poder moderador, né? E outra coisa que eles queriam também, o fim, era do Senado vitalício. Bom, partindo do princípio que éramos uma recém-independente território, um império, o que aconteceu? O movimento foi reprimido. Pedro Ivo foi morto, né? Num navio misteriosamente, num navio que o levaria a Portugal. Simplesmente ele acordou, olhou para o céu, mar de um lado, mar do outro, morreu, tadinho, né? E essa foi a última revolta aí que ameaçou a nossa unidade territorial. Por isso que o Brasil continua sendo essa coisa linda, grande e bagunçada que vocês conhecem. Tá bom, amados? Nós vamos parar por aqui, porque deu nosso horário, passou 1 minuto, o Danilo já está aqui olhando para a minha cara. Na próxima aula, nós continuamos daqui. Na próxima aula, de que nós vamos falar na próxima aula? Na próxima aula a gente vai falar do café, tá bom? Tudo bem para vocês? Fala que tá tudo bem. Tudo bem. Amo vocês, tá?
Tô com saudade. Breno, Natália, Marcos. Beijo da gorra. Tchau.